Olá, gente. E agora, dentro do assunto trigonometria, eu vou explicar para vocês duas fórmulas diferentes. Uma fórmula que é chamada de lei dos senos e a outra forma chamada lei dos cossenos. As duas fórmulas são fáceis, fáceis de guardar. Por quê? Olha só, nós temos aqui um triângulo, vou chegar ele um pouquinho mais para cá, tá, tudo bem. Temos aqui um triângulo. Esse triângulo possui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Para facilitar a gente entender e memorizar a fórmula, fiz o seguinte: eu botei o ângulo A oposto ao lado A, porque eu chamei de A minúsculo. Eu chamei ângulo de A maiúsculo e lado de A minúsculo. O B é oposto ao ângulo B, que eu chamei de B maiúsculo o ângulo e B minúsculo o lado. E o C, eu chamei de C maiúsculo o ângulo e C minúsculo o lado. E aqui nós temos a fórmula, né? A fórmula conhecida por lei dos senos. É essa fórmula que vocês estão vendo aqui, que é fácil guardar, porque ó, o lado A, seno de A, do ângulo A, igual ao lado B, seno do ângulo B, né? Que é igual o lado C, seno do ângulo C, certo? E vamos ver na aplicação, porque fica mais fácil da gente entender como se usa essa fórmula. Então tá aqui embaixo um probleminha para você ver. Bom, eu tenho lá a fórmula lá em cima que vocês viram quando eu faço uma análise do meu problema. Depois eu vou ensinar para vocês como saber se vão usar a lei do seno ou a lei do cosseno. Bom, quando eu faço uma análise e cai um problema desse aqui numa prova, num concurso, eu já sei mais ou menos que ele deu dois lados, um lado desconhecido e um lado conhecido. E dois ângulos. Então, se deu lados e ângulos, só pode ser lei do seno, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero saber quanto vale o lado A. O problema não deu o lado A, que é oposto ao ângulo A. E nem deu o valor do ângulo A para que eu pudesse calcular o seno. Mas ele deu o valor do B, tá? Ele deu o valor do lado B, que é justamente o meu X que eu quero calcular, e deu o valor do ângulo B. Então fica seno de B. Isto aqui não vai existir para mim, tá? Eu vou trabalhar somente com a terceira fração e a segunda fração e a terceira fração. Então, seno de B. Olha, o ângulo vale 30 graus. Depois, igual, seguindo lá a fórmula lá em cima, olha a fórmula lá em cima, ó, igual a C sobre o seno do ângulo C. Então, vamos lá. O C vale quanto? Vamos ver. O C vale, olha aqui, o lado C vale 400, está aqui. Sobre o seno de 45, que é o oposto ângulo de frente para ele, para o lado C, tá? Bom, então isso aqui, ficamos com isso aqui, ó. Igualdade entre duas frações. Nós aprendemos lá na propriedade fundamental que quando acontece isso, quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu posso multiplicá-las em cruz. Mas antes, eu queria lembrar vocês de como se acha o seno e o cosseno. Aliás, lembrar como se acha não, lembrar quanto vale o seno e o cosseno. Isso você tem que estar dominando, tá? Isso aí você tem até aquela tabelinha que a gente sabe o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60, o cosseno de 30, o cosseno de 45, o cosseno de 60. A mesma coisa, a tangente de 30, a tangente de 45, a tangente de 60. Isso tem que saber de cabeça. Então eu posso dizer que meu seno de 30 é 1/2. Tá aqui, ó. E o cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá aqui, tá? Então vai ficar x sobre 1/2, olha aqui embaixo, já botei aqui tudo prontinho, ó. X sobre 1/2 igual a 400 sobre raiz quadrada de 2 sobre 2. Novamente caímos numa fração com o sinal de igual no meio. Vamos multiplicar então, seria x vezes raiz de 2 sobre 2, aqui, ó. Lá, ó. Fica assim, ó. X vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 400 vezes 1/2. Olha, lembrando a você que isso aqui é como se tivesse um aqui embaixo. Ou seja, x, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. X vezes raiz de 2 dá x raiz de 2. X raiz de 2. E 1 vezes 2 deu 2. Igual 400 vezes 1 dá 400. 1 vezes 2 deu 2. Novamente, né?
caiu numa igualdade entre duas frações. Novamente, vamos multiplicar em cruz. Dessa vez vai ser x raiz de 2 vezes 2 dá 2x raiz de 2. Já fiz direto. Igual 400 vezes 2 dá 800. Caiu numa equação que eu quero achar o valor de x, né? Deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, como é que se faz? X sozinho no primeiro membro vai ser o que está do outro lado, 800, dividido por 2 raiz de 2. O x saiu porque veio para cá, ó, tá? Aqui, eu já botei o resultado, ó. 800 dividido por 2 dá 400. Então, fica 400 em cima, o 2 sumiu embaixo. Olha, isso aqui que você está vendo poderia ser a resposta. O meu valor do x, 400 sobre a raiz quadrada de 2. Só que em matemática, toda vez que aparece a raiz quadrada de 2 no denominador, você faz uma coisa chamada racionalização de denominadores. Não sei se você lembra disso aí, lá do nono ano, né? Só quando aparece a raiz quadrada no denominador, como foi o caso daqui, ó. Como foi o caso daqui. Então, como é que a gente resolve isso? A gente escreve a fração que foi dada, 400 sobre a raiz de 2, multiplica pela raiz de 2, tanto embaixo quanto em cima. 400 vezes raiz de 2 dá 400 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que certamente dá 2, né? Dá inteiro. E o de cima no meio. Fica 400 raiz quadrada de 2. E embaixo, que deu 2, porque a raiz quadrada de 4 dá 2. Resultado final, 400 dividido por 2 dá 200. 200 raiz de 2. Viu como é que é fácil? Então, eu já posso dizer para você que a lei do seno, ela é aplicada exatamente quando você tiver dois ângulos e dois lados. Um lado para você achar o valor, né? Ou o ângulo. Na verdade, todo o problema matemático, toda a fórmula matemática só vai ter uma incógnita, né? Ou você calcula um lado, ou você calcula o outro lado, ou você calcula o ângulo, ou você calcula o outro ângulo, certo? Então, tudo bem. Vamos passar agora para a lei do seno. Eu tenho aqui, ó, a fórmula da lei do seno, segundo caso. Esse é o primeiro caso. Vamos ver o segundo caso aqui, ó. Lei do seno, segundo caso. Eu nem passei problema sobre isso, tá? Porque varia muito, ó. É a mesma coisa que a outra fórmula, só que aqui o triângulo está inscrito dentro de um círculo, quer dizer, um triângulo inscrito dentro de um círculo, é isso que está aqui, ó. Ele está dentro do círculo. Quando eu digo que o triângulo está inscrito, já sabe que ele está por lado de dentro. Aqui eu tenho o raio do círculo, né? E a fórmula é parecida, ó. O A sobre seno de A, o B sobre seno de B, o C sobre seno de C, igual a 2R. Certamente os problemas que caem em concurso sobre isso, você elimina duas dessas frações aqui e trabalha com as outras duas últimas. Ou a primeira e a última, ou a segunda e a última, ou a terceira ou a última. Se houver algum problema mais tarde, eu explico melhor para vocês como fazer isso daí, ok? Então vamos agora à lei do cosseno. Leis do cosseno. Deixa eu passar aqui para você, tal. Pronto, tá aqui. Leis do cosseno. Olha a fórmula como é diferente da outra, também fácil de guardar, né? A outra tinha razões, né? E essa aqui não, é assim, ó. A2 igual a B2 mais C2 vezes 2BC vezes cosseno de A. Bom, olha só, vamos memorizar, arranjar uma forma para a gente memorizar essa fórmula que está aí. Bom, se eu estiver calculando o lado A, então eu começo com ele, A2. Aí, igual os outros dois, A2 ao quadrado. E os outros dois lados, ó, né, vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, vezes esse 2 aparece da fórmula, multiplicado por B, que é o lado aqui, C, que é o lado aqui, multiplicado pelo cosseno do lado do ângulo oposto ao lado que eu estou calculando. Vamos ver na prática como é que isso funciona, para ficar mais fácil da gente entender? Olha aqui, ó. Problema prontinho já aqui para você, ó. Vamos lá. Foi dado esse problema aqui, ó. Já sei que não pode ser lei do seno. Por quê? Nesse problema aqui, eu tenho dois lados e um ângulo apenas. Então, eu não posso usar o problema da lei do seno, porque a lei do seno, eu tenho lá seno de 3 ângulos, né? Então, só pode ser esse aqui. Vamos lá. Bom, por que eu vou... A fórmula está aqui, a fórmula principal. Eu vou começar com o C, por quê? Eu botei A, B e C para ficar mais fácil. Você pode fazer isso também. Se no teu exercício não aparecer as letras dos ângulos nem dos lados, você já coloca para ficar mais fácil. Então, eu fiz assim, ó. No meu não tinha. Aí eu botei A, B e C. Bom, o A é justamente, vale 8. Tá aqui, ó. O lado oposto ao ângulo A vale 8. O lado oposto ao C vale X.
E o lado oposto ao B vale 5. E aqui o ângulo vale 60 graus. Bom, como ele está pedindo para calcular esse C aqui, ó, eu comecei assim, com C ao quadrado. Quais foram os lados que sobraram? Foi o A e o B. Então aqui foi o A e o B ao quadrado, menos 2 vezes AB, vezes cosseno do C, que é o ângulo justamente que está de frente para o lado que eu quero calcular, como havia explicado a vocês. Bom, x ao quadrado, C ao quadrado, x, que está sendo representado pela letra x. A é 8, 8 ao quadrado, mais B é o 5, 5 ao quadrado, menos 2 vezes 8, vezes 5, vezes cosseno de 60 graus, tá? Continuando. Agora aqui é só fazer conta, né? 8 ao quadrado dá 64, 5 ao quadrado 25, 2 vezes 8 vezes 5, 2 vezes 5, 10 vezes 8, 80. 80 vezes 1 meio. 1 meio porque o cosseno de 60 vale 1 meio. Como eu havia dito lá na lei do seno, você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente desses arcos que são considerados arcos principais. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá? Continuando. Bom, aqui eu posso multiplicar, né? Porque aqui eu posso botar 1 aqui embaixo. Aí fica 80 vezes 1 dá 80, 1 vezes 2 dá 2, 80 dividido por 2 dá 40. Já botei aqui, ó. Então ficou 64 mais 25 menos 40. Lembrando que aqui é menos, hein? Tá? Então menos 40. Fazendo essas contas todas, você vai encontrar 129. E para achar o valor de x vai ser a raiz quadrada de 129. Normalmente, a gente tem resultados exatos. Mas se não tiver esse resultado exato, e se você estiver fazendo uma prova de um concurso e não for múltipla escolha, a gente diz que o resultado aí é raiz quadrada de 129. Ou você decompõe o 129 e você vai ver que raiz quadrada de 129 vai dar 11,35. Isso vai depender muito do problema, tá? Vai depender muito do problema. Então você já viu aí a diferença que existe da fórmula da lei do seno, aqueles primeiro caso e o segundo caso. O segundo caso é porque acrescenta-se do lado os 2R, o dobro do raio. E a forma da lei do cosseno e como usar. Qualquer dúvida é só perguntar. Bem, até a próxima.